Olá, telespectadores da TV Assembleia. Frente a Frente começa agora e a entrevista de hoje é com a secretária de Estado de Prevenção à Violência, Esvalda Bittencourt. E com ela vamos tratar da prevenção, que é a política de Estado mais importante para a redução da violência aqui em Alagoas. Secretária, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui pela primeira vez, né, já que a senhora assumiu no final de 2006 a Secretaria de Prevenção, e coloco uma questão agora que está na ordem do dia, digamos assim, que foi o resultado de uma pesquisa feita pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas, e também o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles trabalham conjuntamente e fazem o Atlas da Violência no país. E nesse Atlas da Violência, Alagoas aparece como o estado que mais reduziu a taxa de homicídios no país. A que se deve a essa boa notícia que, sinceramente, todos nós estávamos esperando, né, que algum dia acontecesse, devido a tantos anos a taxa de violência aqui em Alagoas está sempre no vermelho? Boa tarde, Maria Gorete. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Essa redução deve-se ao trabalho acirrado e às políticas públicas que vêm à evidência no governo do Estado atualmente. Nós temos, desde 2015, aumentado as demandas de acolhimentos a dependentes químicos. Nós completamos, no ano da pesquisa, que foi 2015, o marco do 20 mil acolhido. O 20 mil acolhido dependente químico, que faz parte das demandas da Secretaria de Prevenção à Violência, pois nós temos 4 superintendências da área FIM, entre elas a Superintendência de Políticas sobre Drogas, ela teve demandas acirradas em buscas ativas, constantes nas praças, nas escolas, nas residências, em busca de dependentes químicos para acolhimento, evitando assim que eles fiquem no local de consumo, diminuindo assim essa violência no nosso estado. Foi uma das contribuições do governo do estado para isso. Pois não. Fora essa questão da Superintendência de Políticas sobre Drogas, um dos trabalhos, uma das metas do governador Renan Filho foi investir na medida socioeducativa. Isso também aconteceu em 2015, por conta que anteriormente as medidas de Alagoas era considerada uma das piores do Brasil. Considerada pelo governo federal? Pelo governo federal. Nós tivemos fiscalizações onde ela foi considerada uma das piores. Só que, por prioridade do governo Renan Filho, nós tivemos obras, aumentamos as unidades. Na época, antes de 2015, nós tínhamos a demanda, tipo, 115 vagas com 190 adolescentes sendo atendidos nas medidas socioeducativas, tendo excesso. Nós temos hoje, com as construções de mais unidades, vaga para 350, onde nós temos 270 adolescentes atendidos nas medidas. A que se deve essa disparidade, assim, porque a demanda é sempre maior do que a capacidade que o Estado tem de fazer esse atendimento? É porque no governo atual nós aumentamos os números de unidades. Nós estamos desde 2015 em obras constantes. Vai aumentando a demanda de adolescentes, nós vamos aumentando a unidade. Nós estamos, em 2016 mesmo, nós entregamos várias unidades e temos previsão de entregar agora em setembro outras. E estamos com um trabalho humanizado nas medidas socioeducativas. Temos equipe multidisciplinar para trabalhar com esses adolescentes que estão lá cumprindo medida. Isso é também uma das situações que leva a essa diminuição. Todo esse dever de cuidado com o alagoano, essa junção de políticas públicas, tendo escola em tempo integral também, que é uma das metas do governo Renan Filho. Nós temos hoje várias escolas, mais de 30 hoje em tempo integral. Isso tudo leva a ter menos violência no nosso estado, essa junção de políticas públicas mesmo. Secretária, essa questão da dependência química na juventude, sobretudo na periferia da cidade, que é alarmante, cada vez
maior o número de jovens que caem na dependência química, não é? E isso leva algum tempo para o Estado organizadamente recuperar um jovem como esse. Quando eu assisto na TV nacional a Cracolândia e o trabalho que a prefeitura fez lá, né, de uma intervenção armada, violenta, como a senhora vê essa intervenção, já que Alagoas faz justamente o contrário? O acolhimento ele só é feito pelo Estado de forma voluntária do dependente químico. É essa estrutura que realmente dá certo, que causa, digamos assim, que é trabalhada a confiança ao dependente químico da equipe multidisciplinar que vai até ele? Bom, Gorete, nós temos um dever de cuidado com o nosso alagoano. É essa a meta do atual governo e nós vemos diuturnamente trabalhando com isso. O serviço que dá certo é o de Alagoas, que nós servimos de modelo para os outros estados. É referência? Somos referência. Para você ter ideia, há um ano atrás, Tocantins veio até aqui, veio o Rio de Janeiro. O próprio Tocantins mandou um convite que no próximo dia 12, agora de junho, está criando o Acolhe lá em Tocantins. Então, seguindo o modelo de Alagoas, isso para nós é a maior alegria, porque antes de estar secretária de Prevenção à Violência, desde 2015, eu respondia pela Superintendência de Políticas sobre Drogas. E nós recepcionamos o estado de Tocantins, orientamos o estado de Tocantins, mostrando que estava dando certo aqui em Alagoas. Nós temos atualmente 37 comunidades acolhedoras credenciadas ao governo do estado, onde ela atende diversas modalidades, do adolescente de 12 anos a 65 anos de idade, ao adulto com 65, já idoso. E nessas comunidades, o governo do estado está custeando 750 vagas, onde nós temos 250 custeadas pelo governo federal. Então, por mês, nós temos 1.000 dependentes químicos, 1.000 vagas disponibilizadas pelo governo, atendendo a 0800 qualquer dependente químico que queira ser acolhido. O diferencial é esse, ele tem que querer. Nós temos um programa que são os Anjos da Paz. Esse programa, onde quer que você chegue aqui no estado de Alagoas, quando você fala de Secretaria de Prevenção à Violência, pode ter um ou outro que diga: Secretaria de Prevenção à Violência, quando a gente fala, quem conhece o programa Anjos da Paz, o povo aplaude. Os Anjos da Paz hoje têm um acesso nas grotas, nas favelas, na Ponta Verde, nas universidades, nas escolas, que às vezes a segurança não tem. É esse dever de cuidado, porque você tem que ter essa conquista para você acolher. É um namoro. Eles vão, nós temos o nosso 0800 280 9390, que qualquer cidadão alagoano, é o nosso call center, qualquer cidadão alagoano liga para esse número, nós encaminharemos uma dupla de Anjos da Paz, que é o assistente social e o psicólogo. Ele chegando no local, sendo recepcionado por um integrante da família, que tem que dar acesso, ele entrar na casa, eles vão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes seja necessário para conscientizar aquele dependente que ele precisa de tratamento, que ele precisa ser acolhido. Sendo aceito esse acolhimento, ele é encaminhado, é feito a triagem em loco pelo assistente social e psicólogo e ele é encaminhado para uma das comunidades acolhedoras. Os Anjos é a porta de entrada, é uma das alternativas de porta de entrada aos Anjos da Paz. Não sendo através de Anjos, nós temos 2 centros de acolhimentos. Temos o centro de Maceió, que fica vizinho à igreja de Santa Terezinha, no Farol, e nós temos o centro de acolhimento de Arapiraca, que foi criado no dia 30 de maio de 2015. O de Arapiraca já foi no período da pesquisa, do ano de pesquisa, 2015, e ele atende ao Agreste e o Sertão. Com essas referências de acolhimento, a sociedade, qualquer cidadão indo nos centros, ele passa pela triagem. O diferencial dos Anjos
para a ida nos centros, é que na triagem dos centros nós temos também a equipe de enfermagem, onde eles são submetidos, convidados, tudo é na base do convencimento, a participar dos testes de HIV, sífilis e hepatites. Aí ele é feito esses testes e nós passamos a acompanhar e informamos a comunidade que ele vai, se porventura der algum soro positivo, algum problema, para ficar acompanhando junto à rede de saúde da localidade. E assim a gente faz esse trabalho. É esse cuidado que, por algum motivo, deixou de ter nesse acolhido, nós passamos a tratar ele, a acolher ele, a dar essa atenção a ele. Estabelece-se uma relação de confiança, não é, secretária? É. Essa é a particularidade que vai determinar o sucesso da recuperação desse acolhido. Não é? É fundamental essa confiança, Gorete, tanto que essa confiança é fundamental não só para o acolhido, como também para a família, porque a família é codependente e, em sua maioria, a família não aceita. Aí nós trabalhamos também essa família. Nós trabalhamos a família em grupos de mútua ajudas. Nós temos reuniões semanais com as famílias, como também as comunidades têm reuniões com as famílias daqueles que estão acolhidos, cada um especificamente nas suas. Aí nós temos esse acompanhamento, principalmente porque o acolhimento são de 6 meses. Podendo ser renovado por mais 2, dependendo do laudo técnico, dos técnicos da comunidade, porque nas comunidades também tem o assistente social e o psicólogo, e eles conversam com nossos técnicos, e assim tendo esse diálogo e esse convencimento de ficar, alguns casos, fica mais de 2 meses. Não é a regra, e sim a exceção. Há um acompanhamento e o respaldo científico para determinar que 6 meses é o tempo necessário para que um acolhido esteja na linguagem, né, limpo das drogas? Bom, tem casos que é menos de 6 meses, cada caso é um caso. Nós temos, assim, estudos concretos, casos concretos, entre nós trabalhando, de pessoas que se recuperaram em menos tempo. Como teve pessoas que tiveram recaídas e tiveram que ficar 1 ano. Mas, em sua maioria, ficou nessa média dos 6 meses, no máximo 8. E isso leva a crer, nós temos estudos, casos de estudos, que mostram, porque nós temos uma parceria com a FAPEAL e com alguns doutores que estão na UFAL e mestres, onde eles mostram nesses estudos que as recaídas tinham pela falta de reinserção social e produtiva. Essa seria a maior causa para a maior as causa recaídas. das recaídas. A isso levou até agora, onde foi regulamentado pelo governador Renan Filho, no último dia 2 de junho, na última sexta-feira, a Lei de Reinserção Social e Produtiva, que é uma lei onde o autor foi o deputado Carimbão Júnior. Nessa lei foi um ganho, uma vitória. Na prática, o que representa para esse trabalho de ressocialização, digamos assim, e da recuperação do dependente químico com essa perspectiva de trabalho, de continuar a vida normal dele em sociedade? Isso, na prática, representa um ganho assim mensurável, porque nós estamos trabalhando no universo de 20 mil que eu coloquei para você inicialmente, que nós tínhamos esse marco do 20 mil em 2015, nós já, com os Agentes da Paz, que é um programa novo, que nós lançamos em fevereiro, nós identificamos 2.500 que nós estamos trabalhando para inserir no mercado de trabalho. E essa inserção, secretária, é feita normalmente em quanto tempo? Nós teremos cursos profissionalizantes, iremos tirar os documentos de quem não tem, estamos fazendo junto ao Cine, na lei que foi regulamentada, 5% das vagas de empregos vai ser para os dependentes químicos. Aí nós estamos tendo contatos com os secretários que vão ter contratações futuras, com a própria PGE. O governador pediu que desse uma atenção especial a esse programa, para que assim a gente continue cada vez mais tendo esses índices de diminuição e esse cuidado especial com essas pessoas que estavam excluídas, porque é um público que é difícil, ninguém quer trabalhar com eles e tem que ter amor.
Os técnicos que trabalham com eles fazem por amor à causa, são pessoas, eu agradeço aqui a todos os profissionais da Secretaria de Prevenção à Violência. Vocês são um time assim, que eu digo que é o time top, é um time que eles vão diuturnamente, entram nas favelas, entram nas grotas, às vezes arriscando a própria vida para pegar um acolhido e levar para uma comunidade. Sem vocês, nada disso teria sucesso. É, porque os traficantes não devem gostar muito dessa atitude, não é? De recuperar um potencial comprador de drogas, não é? É, nós tiramos ele do meio de consumo e levamos ele para o tratamento. Mas temos o respeito de todos da comunidade quando nós chegamos. A forma de abordagem, não é, secretária? É isso que determina também. É uma forma muito humana, Gorete, é uma forma assim de cuidado mesmo, de mostrar que ele está precisando daquele cuidado e é o poder público chegando junto e dando uma mão amiga. Tanto que o nome é Rede Acolhe. Nós acolhemos, eu digo sempre para o time da Secretaria de Prevenção, temos que ter a condição de nos colocar no lugar do outro. Hoje são eles, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu estou secretária, mas sou Esvalda Bittencourt, assistente social, que sempre lutei por essa causa. E me sinto muito feliz em o governador ter assim, me dado essa oportunidade de colocar em prática tudo que a gente vinha querendo colocar, e principalmente com essa lei da reinserção, que é a continuidade, evitando assim recaídas. E é isso que nós estamos focando atualmente. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a secretária de Estado de Prevenção à Violência, Esvalda Bittencourt. E com ela, tratando, claro, das medidas socioeducativas, da prevenção. Questão da violência que teve agora uma redução substancial, 16,6%. Isso quem diz é o Atlas da Violência no Brasil, que identificou Alagoas como o estado que mais reduziu a taxa da violência no país. Bem, secretária, falemos agora ainda sobre essa questão do acolhimento. A senhora falou do trabalho das equipes, do envolvimento, não é, da responsabilidade. E quanto às casas que fazem esse acolhimento? Não é? Houve denúncias, inclusive no plenário da Assembleia, trazida ao plenário da Assembleia, sobre algumas casas de acolhimento que não estavam cumprindo as suas obrigações. Isso em termos de gestão de recursos, como também em relação ao que se ofertava de serviços, né, da infraestrutura que é obrigatória nessas casas. A infraestrutura, eu digo, mínima, não é, do que se oferece aos acolhidos. E nesse caso, o que dizer, por exemplo, da fiscalização, do monitoramento que tem que ser feito pelo governo do Estado? Como está sendo viabilizado isso? Gorete, nós temos uma equipe de fiscalização que visita diariamente as comunidades acolhedoras. Como nós temos 37, aí nós temos esse grupo das visitas, nós verificamos todos os pontos e o que deixa uma tranquilidade maior é porque o acolhimento, cada acolhido, ele faz a biometria diária. E essa biometria, ela está no edital de credenciamento. É uma exigência. Nós só repassamos recurso para cada comunidade quando ela comprova a biometria de cada acolhido e comprova também manualmente. Além da biometria, ela assina que está lá na comunidade. Então, não houve nenhuma irregularidade? Assim, a questão são questões de... tem comunidades que está numa estrutura maior, porque começaram há 10 anos atrás, 15 anos, tem outras que são as comunidades que são menores, mas dentro da... mesmo no tamanho dela menor, numa estrutura menor, ela acolhe. Porque o acolhimento é um acolhimento que ele tem que ser feito com amor e com carinho. Às vezes nós temos uma comunidade pequena, mas que o acolhimento, que essa conquista do dependente, ele cumpre os 6 meses e ainda pede para não sair. Mas em questão da gestão, tanto a gestão administrativa, como a gestão pedagógica, como a gestão financeira dessas comunidades.
Desde as denúncias que chegaram ao plenário, a senhora pode dizer que elas têm fundamento ou não? Olha, eu não vejo essas denúncias com fundamento, principalmente porque desde 2015 nós temos um controle interno na nossa Secretaria de Prevenção à Violência. Temos técnicos do Tribunal de Contas que trabalham lá e todas as comunidades prestam contas de toda a sua gestão financeira. Nós só liberamos o recurso do mês subsequente, quando é prestado contas do mês anterior. Isso preconiza no próprio edital. Isso está sendo cumprido piamente. Tanto que, como eu coloquei inicialmente, além de assim, eu estou secretária hoje, mas desde 2015 eu estava superintendente de políticas sobre drogas. Por ser também contadora e fazer auditoria, teve uma época que algumas pessoas das comunidades diziam, eles só cobram as finanças e só quer cobrar a contabilidade. Mas a contabilidade é a transparência também do recurso. Nós estamos lidando com recursos públicos, claro. E nós temos que ter aplicações corretamente. Hoje, eu mostro para eles com muita propriedade, porque a Esvalda Bittencourt estava lá atrás, em 2015, no pé de todas as comunidades para ter uma prestação de contas corretas. Eu fico totalmente tranquila em relação a essa questão e nós temos também o nosso controle interno, que além disso fiscaliza na prática cada prestação de contas, de todas, das 37. Secretária, Casa de Direitos, que está completando 3 anos com mais de 10 mil atendimentos. Como se deu essa ampliação na prestação de serviço que basicamente oferece a Casa de Direitos? A Casa de Direitos, ela faz um trabalho com a presença de outros órgãos, que nós temos o juizado, temos a defensoria, temos o PROCON. É uma integração de órgãos que executam essas ações. Nós temos trabalhos muito atuantes com a comunidade e fazemos lá mediações de conflitos. Com essa mediação, nós diminuímos o número de processos no judiciário, muitos problemas que poderiam crescer, nós amenizamos. Nós temos técnicos, equipe multidisciplinar na Casa de Direitos do Jacintinho e no Núcleo de Cidadania do Carminha, onde fazem esse trabalho de mediação de conflito e fazem esse empoderamento da comunidade, levando para todos os habitantes do Jacintinho e do Carminha essa dignidade humana para que eles participem. É cultura de paz, fazendo cultura de paz. Pois bem, e o atendimento é cada vez maior, crescente, vai numa espiral crescente, não é? E a infraestrutura para o atendimento nessas mediações, que exige tempo, não é? No trabalho de convencimento das pessoas envolvidas nesses conflitos, não? Exige tempo e os nossos profissionais estão sendo qualificados pelo próprio Tribunal de Justiça na área de mediação. Nós temos essa parceria e nós estamos atendendo essas demandas em conjunto com o Judiciário. Secretária, com relação às medidas socioeducativas, no geral, como a senhora avalia a evolução desse trabalho? As medidas socioeducativas têm sido uma crescente também, tem sido um trabalho onde nós estamos tendo esse dever de cuidado com os adolescentes que estão lá. Nós estamos levando as políticas de educação, de esporte, de orientações, de saúde. Nós estamos articulando todas essas políticas públicas que o adolescente precisa para que ele seja adolescente, para que esse período que ele está lá cumprindo essa medida, ele saia melhor e com mais dignidade humana. Bem, digamos, um aspecto importante na condução dessas medidas, eu acredito que estaria também na criação de novas oportunidades do ponto de vista educacional. O acolhido, ele tem que ter essa perspectiva de investimento no conhecimento para quando ele sair, não é? Ele poder vislumbrar a possibilidade de conclusão de um curso na educação básica, muitas vezes não, a maioria das vezes eles abandonam esses cursos, não é?
como ensino fundamental, ensino médio. Há alguma orientação específica e uma ação concreta da preocupação do governo em ofertar vagas para esses acolhidos? Bom, além da educação básica, nas medidas socioeducativas, nós temos cursos profissionalizantes também. Porque tem aquele que, na educação básica, ele não vai adiante. Aí nós tivemos uma pesquisa interna com eles e realizamos já curso de barbeiros e de eletricistas. Aí nós estamos, assim, nessa conquista diária. Temos reuniões periódicas com a coordenação, com a superintendente da área, com os técnicos, e estamos sempre em busca de melhorar e de ter esse acolhimento o melhor possível. Bem, até, não me engano, foi em 2015, havia um monitoramento também feito por uma organização educacional, não governamental, que prestava essa assessoria ao governo de um olhar externo sobre como acontecia o acolhimento e o funcionamento dessas comunidades acolhedoras. Esse trabalho ainda permanece, secretária? Nós temos estamos com contratos aí, processos abertos de contratações de empresas para monitorar esse serviço. Tivemos o recurso já liberado pelo FECOEP, os processos estão em andamento para ter essa contratação, para ter exatamente esse olhar externo. Pois é, porque eu acompanhei a época e era uma oportunidade que os acolhidos colocavam toda a sua perspectiva de alcançar, não é, a condição de se inserir na sociedade, e tanto era monitorada a parte do acolhido, como também dos próprios técnicos do governo que desenvolviam suas atividades, suas metas, seus planejamentos estratégicos para mostrar justamente a evolução ou não de algumas medidas. Fora em cima dessas medidas que nós temos hoje em algumas comunidades, algumas oficinas produtivas. Nós temos, das 37 comunidades acolhedoras, nós temos 9 com oficinas produtivas. Nós temos oficinas produtivas de panificação, temos sorveteria, temos fábricas de blocos, temos serigrafia, temos culinária. Nós temos, assim, muitas comunidades que são referência nacional, que servem de modelo para outros estados. Alagoas hoje, Gorete, está no patamar privilegiado dessa área de acolhimento. Nós servimos de modelo. E eu acho assim que a tendência, eu digo isso todo dia para a nossa equipe, temos que dar o nosso melhor para não perdermos o patamar que nós chegamos. Temos sim, Alagoas, orientar outros estados e mostrar o que tem de bom aqui, porque nós estamos fazendo trabalho muito bom. Eu lembro, inclusive, com o depoimento, né, de outros estados que respaldam o sucesso dessa experiência. Mas eu lembro que, na época, havia, de parte dos acolhidos, uma preocupação muito grande com um componente religioso existente nas comunidades, que a religião, por si só, não conseguiria fazer com que eles saíssem daquela condição, não é? Que deveria adequar a fé junto com outras medidas socioeducativas. Isso foi compreendido, secretária? Foi compreendido, sim. Nós temos a fé, temos laboterapia, por isso que nós temos hoje, no nosso edital, que já vem vigorando desde de 2015, tem que ter os técnicos, a equipe multidisciplinar. Nós utilizamos, tem a fé e tem também o acompanhamento psicossocial. Aí ele tem um aprimoramento, é o somatório das duas coisas. E nós temos casos de sucesso, de recuperação nesse sentido, porque eles precisam muito ter fé para ter força e melhorar a sua autoestima. E aí vem todo o acompanhamento psicológico. Mas tem que ter atividade que o mantenha permanentemente focado em alguma coisa, né? Tem, Gorete, tem assim,
atividades multidisciplinares, tem laboterapia. Nas comunidades, eles participam de hortas, de roças, de esportes, porque cada comunidade tem as suas regras internas. Mas nós temos comunidades de tudo que é tipo. Eu digo isso porque até o bispo, Dom Antônio Muniz, fez algumas críticas assim ao trabalho e, claro, tudo isso teve uma repercussão no plenário da casa, né? Tem uma questão, quando eu estava na superintendência, uma das coisas que eu fiz foi conhecer todas as comunidades. Hoje eu digo com muita propriedade, conheço as 37 de todo o estado. E conheço de almoçar na comunidade. Muitas das vezes eu almocei na cozinha das comunidades, almocei com os acolhidos, a ponto do presidente da comunidade dizer: a senhora vai almoçar aqui mesmo? Eu digo: vou. Quando eu terminava o almoço, faz parte da minha fiscalização. Mas assim, isso nós fazemos constantemente. Os técnicos da Secretaria de Prevenção à Violência fazem isso e sem avisar. Claro. Nós temos o que agenda, porque tem que ter o acompanhamento de todos os técnicos para que não esteja no serviço externo, e nós temos a equipe que chega de surpresa. Nós chegamos finais de semana. Muitas das vezes eu recebi denúncia externa de comunidade A, B ou C, eu cheguei no domingo na comunidade. Assim, quando a denúncia chegava, que eu avaliava, que via que precisava de um atendimento diferenciado, eu nem pedia um técnico, eu mesmo me deslocava e ia. Por quê? Porque sou eu que estou respondendo por isso. É meu CPF, é minha responsabilidade. E eu digo a você, com muita propriedade, e aos telespectadores, todas as comunidades prestam um serviço de qualidade, sim. E nós temos resultados concretos disso. Há a perspectiva de aumentar o número de comunidades? Qual é a meta do governo? Sempre é reduzir, né? Pela falta, digamos assim, de acolhidos no sentido de diminuir a dependência química. Essa seria a lógica, mas em termos proporcionais do que hoje o Estado disponibiliza e a demanda. As vagas que nós temos hoje atendem os alagoanos. As vagas que nós temos dá para atender bem. Atende também alunos de outros estados, secretária? Se tiver aqui no estado. Se estiver morando aqui, temos umas exceções que nós atendemos, se tiver já residindo aqui no estado. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a secretária de Estado de Prevenção à Violência, Esvalda Bittencourt. Secretária, nós falamos sobre ação, medida socioeducativa, e agora eu lhe pergunto, a questão orçamentária da secretaria, hoje, ela é suficiente? Todo secretário que aqui vem, seja ele de município ou do estado, sempre diz que o orçamento sempre está aquém da necessidade e das demandas, né? Isso ocorre naturalmente também com a Secretaria de Prevenção à Violência. Mas a Secretaria também tem um bom aporte financeiro do governo federal, não é? Que, através dos programas e projetos, faz viabilizar a chegada desses recursos. E como está hoje a Secretaria nesses termos? Com a crise nacional que nós estamos passando, Gorete, isso acarreta nos estados como um todo. Nós estamos, sim, com orçamento que no momento nós estamos aquém, mas sempre em busca do aumento dele para darmos uma condição melhor e atendermos melhor em algumas demandas. Com o contingenciamento, o que significa hoje, em termos reais, o orçamento da Secretaria e o aporte do governo federal? O do governo federal é específico em alguns programas. Nós temos alguns programas que têm o aporte do governo federal, mas, em termos geral, de emendas, mas é o mínimo. A variação maioria, entre quanto e quanto? A maioria é do governo do estado. A maior parte vem do orçamento estadual mesmo. O mínimo é do governo federal. O orçamento da Secretaria, no âmbito do governo federal, hoje é quanto? O orçamento da Secretaria no âmbito do governo federal é esse que depende especificamente de cada convênio. Os convênios que nós temos em torno de convênio para veículos,
temos convênios para a área da criança e do adolescente. Aí isso depende de cada emenda e de cada convênio, Mas, entendeu? no geral, digamos assim, uma estimativa orçamentária da Secretaria hoje, separando o que é governo, separando o que é governo federal e Estado. Em termos de governo federal, uns 500 mil. Em termos de governo estadual, 2 milhões. E 2 milhões são utilizados na política interna, digamos assim. Nas políticas preventivas. Em geral. Em geral. A senhora falou dos Anjos da Paz e sobre o trabalho dos Anjos da Paz. Esse grupo trabalha já de forma coordenada há quantos anos, secretária? Os Anjos da Paz, ele é desde o início, assim, quando antes não era Secretaria de Prevenção à Violência, era Secretaria da Paz, em 2009. É um dos primeiros programas, é o programa pioneiro. Dentre os programas existentes até então, e agora com a nova nomenclatura da Secretaria, alguns foram incorporados, substituíram aos já existentes. Como ficou essa nova formatação da ação pedagógica e técnica da Secretaria? A forma da Secretaria hoje, nós temos 4 superintendências de áreas fins, que é a Superintendência de Políticas sobre Drogas, a Superintendência de Medida Socioeducativa, a Superintendência de Prevenção e Direitos de Cidadania e a Superintendência da Criança e do Adolescente. Onde, na da criança e do adolescente, que nós lidamos com a política da criança e do adolescente, nós estamos focando atualmente no programa Baleia Azul, já que é uma problemática nacional e a única secretaria que está tratando essa polêmica, orientando, levando palestras para as escolas estaduais, municipais e particulares, é a Secretaria de Prevenção à Violência, através de seus técnicos. Bem, até aquele caso que ganhou repercussão nacional, o que se pode dizer se formos demarcar aquele acontecimento de lá para cá? Diminuiu o acesso das crianças? O que se tem acompanhado do ponto de vista do que é o jogo e do que hoje ele representa em termos de capilarização na juventude? Não, o jogo não diminuiu, infelizmente. O acesso? O acesso não diminuiu. E isso precisa muito também do apoio das próprias famílias. Porque o jogo por si só, ele tem 50 etapas, que são etapas que as crianças e adolescentes têm que passar uma semana sem dar bom dia para o pai, uma semana sem sair do quarto, uma semana sem... Deseduca a criança e leva a criança ou adolescente à morte. Tem várias etapas onde a família tem que estar atenta. É ao esse comportamento dever de cuidado do filho. Do filho. Observar melhor os seus filhos. Porque hoje, Gorete, os pais acham que dar um celular a seu filho e deixar ele preso dentro do quarto, ele está guardado. Muito pelo contrário. Ele está ali sem monitoramento nenhum, falando com quem ele nem sabe. É o que acontecia antes, perdão interrompê-la, com o uso apenas do computador fixo. Muitos pais, assim, acabou já a gente ver menos computadores, mais celulares de última geração. Tem filhos que têm um celular melhor do que os pais. E como eles são da era da informática, se a gente for perguntar para uma criança, ele sabe muito mais do que todos nós. E assim, são esses cuidados, são essas orientações que nas palestras que os técnicos da Superintendência da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Prevenção à Violência, está fazendo, tendo esse cuidado, orientando os professores, nas escolas, nós estamos tendo palestras, aos próprios conselheiros tutelares, que já têm muitas demandas do jogo Baleia Azul aqui presente no Estado. Nós estamos capacitando, nós estaremos agora ainda no mês de junho, capacitando todos os conselheiros tutelares, que são mais de 500, onde esses conselheiros vão ser agentes multiplicadores nossos, que nós não poderemos estar presentes em todos os municípios de uma vez só. E o Baleia Azul não pode esperar, ele é uma crise agora, e a gente tem que tentar sanar esse problema agora, por isso que decisão, solicitação dos próprios conselheiros no lançamento do programa foi que todos eles fossem capacitados. E nós já estamos em condições de capacitá-los agora no mês de junho. Pois é, então a Secretaria criou um programa específico para
orientar escolas, famílias, comunidades sobre o perigo do acesso a esse Baleia Azul, ao jogo Baleia Azul. Foi sim. Nós temos, Gorete, atualmente, na Superintendência da Criança, o nosso superintendente é o professor Edmilson, que é referência a nível estadual e nacional na política da criança e do adolescente. Quando nós sentamos para planejar as ações da Superintendência da Criança, foi uma das coisas que estava em evidência o Baleia Azul. Eu digo, então, eu quero um projeto. Ele disse, quanto tempo tem para fazer o projeto, secretário? Eu digo, eu quero para ontem. E, graças a Deus, todos os técnicos de lá se comprometeram com 15 dias. Acho que menos de 15 o programa estava pronto, foi aprovado. Nós já lançamos o programa e estamos já capacitando os profissionais. Estaremos, semana que vem, presentes até em escolas particulares aqui do estado. A interiorização desse trabalho da secretaria, que dá mais visibilidade na capital, nas áreas, melhor dizendo, periféricas da cidade. Essa preocupação da interiorização, ela está sendo viabilizada na prática, secretária? Nós estamos presentes na capital 3 dias da semana e 2 dias no interior. Fazendo... Desde 2015, nós temos ações capital e interior. Estamos presentes no estado como um todo. Secretária, no início da entrevista eu toquei no assunto relacionado à intervenção que teve o estado de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, na Cracolândia, lá. Aqui em Alagoas, ou na capital, existe alguma área específica onde há uma concentração maior de dependentes químicos? Graças a Deus, não. Nós temos áreas com um número maior assim, de pessoas que circulam nesses locais, mas nós encaminhamos logo a nossa equipe para acolher. Teve casos de querer formar um grupozinho de rua, moradores em situação de rua. Acontece muito, nós temos buscas ativas diurnas e noturnas. Temos buscas constantes. E nessas buscas, o que a gente identifica é que às vezes não são nem dependentes químicos, são moradores em situação de rua. E quando terminam, né? Como estão na vulnerabilidade, propenso ao álcool, a algumas drogas. Aí nós convidamos eles aos acolhimentos e teve caso já de busca de levarmos 9 pessoas para acolhimento. Perfeito. Isso é uma constante, a gente sempre faz isso. Secretária, no minuto final da nossa entrevista, eu pergunto, com essa redução de 16,6% na taxa da violência aqui em Alagoas, isso significa uma responsabilidade maior da Secretaria e de todos os órgãos e outras secretarias que trabalham, né, conjuntamente com a CEPREV, para manter ou diminuir ainda mais estes índices, não? É uma responsabilidade maior e é uma responsabilidade onde nós temos que focar sempre em políticas públicas. Temos que ir em busca de articulações com a Secretaria de Esporte, de Cultura, de Lazer, para levar isso para esses bairros de maior vulnerabilidade social. E isso o governo do estado está fazendo com muita propriedade, porque nós já temos ações integradas com as demais secretarias para poder ter esse cuidado com o alagoano. Pois bem, eu agradeço mais uma vez, no final dessa entrevista, a secretária Esvalda Bittencourt por estar aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Sucesso no trabalho, secretária. Muito obrigada, Gorete. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você. Até lá.